E no vídeo de hoje vamos falar sobre os resultados do quarto trimestre reportados pelo Banco Santander, encerrando o exercício de 2023. O balanço acabou publicado e frustrando a expectativa de analistas com a entrega de um resultado abaixo do que era projetado. Vamos falar também sobre o novo programa de recompra de ações do Santander, quais são os efeitos práticos e efeitos positivos para os acionistas. Mas antes, bem-vindos a mais um vídeo do Rota do Dividendo. Para você que ainda não conhece o canal, assista ao vídeo até o final e caso ele te ajude de alguma forma, considere se inscrever, deixar seu like e compartilhar para que esse vídeo alcance a mais pessoas. E iniciamos a análise desse vídeo através do novo programa de recompra de ações do Banco Santander, publicado através de fato relevante e recente. Como destacado aí para vocês, o programa de recompra de ações abrangerá a aquisição de até 36.205.000 unidades, representativas de 36.205.000 ações ordinárias e 36.205.000 ações preferenciais ou de ADRs, correspondendo a aproximadamente 1% da totalidade do capital social do banco. Outro destaque vai para os objetivos dessa recompra, que, segundo o Santander, seriam maximizar a geração de valor para o acionista por meio de uma administração eficiente da estrutura de capital e viabilizar o pagamento de administradores e outros empregados de nível gerencial que recebem parte do pagamento através de ações. O prazo de duração desse novo programa é de 18 meses e ele se iniciará a partir do dia 6 de fevereiro de 2024, com encerramento previsto para 6 de agosto de 2025. Passando agora aos dados gerais do Banco Santander, através das suas ações preferenciais SAMB4, dados retirados do site do Investidor 10, temos cotação atual de R$ 15,17, uma variação positiva nos últimos 12 meses nas cotações de 3,65%, um dividend yield atual de 5,57%. E já que falamos de dividendos, tá aí um gráfico que representa o histórico de dividendos do Banco Santander nos últimos 10 anos. Como dito anteriormente, um dividend yield atual de 5,57% e um dividend yield médio nos últimos 5 anos de 7,19%. Agora é bom frisar, como destacado aí para vocês no gráfico, que os últimos dividendos mais elevados repassados pelo Banco Santander aos seus acionistas ficaram em 2020 e 2021, período pós-pandemia. Logo depois desse período, o Banco Santander acabou reportando lucratividade muito abaixo da sua média histórica, o que acabou ocasionando uma redução drástica em relação aos dividendos repassados aos seus acionistas, como podemos ver aí nos anos de 2022 e 2023. Essa tendência deve seguir pelo menos pelo ano de 2024, com uma recuperação que está projetada para o banco a partir de 2025 na sua lucratividade, o que deve, obviamente, apresentar reflexos positivos em relação aos dividendos para os acionistas. E agora partimos para a avaliação dos resultados reportados pelo Santander no quarto trimestre de 2023. A receita com juros do banco acabou apresentando um aumento de 4,8% na comparação trimestral e uma alta de 12,3% na comparação anual. Quanto à margem com clientes, essa linha apresentou um aumento de 1,1% na comparação trimestral, beneficiado por um maior volume e spread levemente maior, com 0,04% de aumento na comparação trimestral. Em relação à margem com o mercado, a linha ficou em menos 263 milhões, uma melhora considerável em relação ao terceiro trimestre de 2023, que acabou apresentando um resultado negativo de 827 milhões, seguindo o processo de melhora gradual, mas ainda em patamares negativos. Em relação à carteira de crédito, na visão do Bacen, o Banco Central, ela ficou em 516,6 bilhões de reais, um crescimento ainda muito baixo de apenas 2,8% na comparação trimestral e de 5,5% na comparação anual. Se nós desconsiderarmos o efeito cambial, o crescimento trimestral seria de apenas 3,1%, mas com um aumento de 6,2% na comparação anual. Considerando a carteira de avais e de fianças também, a carteira ampliada cresceu 2,8% na comparação trimestral e 9% na comparação anual. No trimestre, os destaques positivos foram um segmento pessoa física, com 240 bilhões ou
3,1% de alta na comparação trimestral e 6% na anual, o financiamento ao consumo com 70 bilhões, ou 5,5% no trimestre e 2,6% de aumento na comparação anual, e pequenas e médias empresas com 68 bilhões, ou um aumento de 5,2% no trimestre e 8,9% na comparação anual. Em relação ao lado negativo, temos a linha de grandes empresas, ou corporate, com apenas 139 bilhões, apresentando uma retração de 0,1% na comparação trimestral e uma pequena expansão de 4,5% na comparação anual. E como outro destaque positivo, é bom frisar que as novas safras originadas a partir de janeiro de 2022, que têm apresentado um nível de risco mais adequado, já representam 67% de participação da carteira total de crédito do Banco Santander. Isso é um fato que deve ser reputado como positivo. Analisando agora outro ponto dos resultados, a provisão para devedores duvidosos, o trimestre foi impactado principalmente pelo aumento nessas provisões, de cerca de 22% na comparação trimestral, puxado principalmente pela provisão de 20% dos créditos tóxicos das Americanas, no valor de 730 milhões, e é bom dizer que, no momento, 70% de todo o valor já foi provisionado nos balanços do Santander, e também somados a outros casos menores do segmento de atacado, que devem somar perto de 490 milhões, dos quais 400 ainda estão adimplentes, totalizando um total provisionado de 1,2 bilhões de reais de provisões específicas apenas do atacado. Por outro lado, no segmento do varejo, o banco reverteu provisões adicionais no valor de 392 milhões, contribuindo parcialmente para a redução das provisões totais para devedores duvidosos. É bom dizer que o índice de cobertura da inadimplência, que representa a proporção que a provisão para risco de crédito é capaz de cobrir os créditos inadimplentes, teve uma deterioração de 230% para 221%, apesar do aumento de 22% em termos trimestrais nas provisões. E agora vou destacar algo que acaba me incomodando na análise de algumas empresas, e nesse caso específico do Banco Santander. As empresas e o Santander, nesse caso específico, acabam destacando uma informação com a exclusão de algo que não é recorrente, e o valor correto, que corresponde à realidade, é lançado de forma implícita, como uma legenda. Veja aqui um caso específico do gráfico que representa o resultado de PDD e de custo de crédito. Destacado aí para vocês o valor de 4% relacionado ao custo de crédito, mas se você observar, tem uma legenda aí com o número 3 e ela diz que esse resultado acaba tendo que desconsiderar o efeito da constituição da provisão de um caso específico do atacado. Se for considerada essa provisão, o custo de crédito vai para 4,1%. Nesse caso, a diferença é muito pequena, mas em outros cenários há uma diferença muito maior. Esse comportamento acaba induzindo aquele que vai avaliar os resultados a alguns equívocos, se ele não prestar atenção nos detalhes que são camuflados nos próprios resultados. E agora analisando a inadimplência, principalmente acima de 90 dias na visão gerencial, ela apresentou um aumento de 0,1% na comparação trimestral e ficou estável na comparação anual em 3,1%. O trimestre foi marcado por uma estabilidade no segmento de pessoas físicas na comparação trimestral, porém com um aumento de 0,1% na comparação trimestral em grandes empresas e pequenas e médias empresas. A inadimplência de curto prazo, de 15 a 90 dias, apresentou uma leve melhora de 0,2% na comparação trimestral, devido ao melhor desempenho das novas safras de crédito, com destaque para a pessoa física, com uma redução de apenas 0,4% na comparação trimestral. Partindo agora para as despesas administrativas totais, elas ficaram em 7,9 bilhões, com um aumento de 8,4% na comparação trimestral e de 7,6% na comparação anual. O quarto trimestre foi impactado pelo dissídio coletivo realizado em setembro de 2023, que afetou o quarto trimestre como um todo, e maiores gastos com serviços técnicos especializados e de terceiros, o processamento de dados para o desenvolvimento e manutenção de projetos estratégicos e o gasto com propaganda.
o banco está implementando algumas melhorias para tentar reduzir as despesas, evidenciadas pela diminuição dos pontos de atendimento desde o quarto trimestre de 2022, ao passo que o número de colaboradores permanece relativamente estável desde o segundo trimestre de 2023, depois de ter internalizado terceirizados, investido em assessoria financeira e adquirido algumas empresas como a Toro Investimentos. Agora, quanto ao lucro líquido de 2023, temos no quarto trimestre um lucro líquido de 2,2 bilhões, que sofreu uma queda significativa de 19% em relação ao trimestre anterior, ficando cerca de 24% abaixo das expectativas de mercado. A rentabilidade, ou ROI, de apenas 10,3% permanece em níveis baixos em comparação com o histórico do próprio banco e de alguns concorrentes, principalmente Banco do Brasil e Itaú, e está abaixo dos 12,4% reportados pelo Grupo Santander no mesmo trimestre. O benchmark, ao que parece, do setor bancário está acima dos 20%, tendo como parâmetro o Banco do Brasil e o Itaú, o que deve levar algum tempo para ser atingido pelo Santander. Em 2023, o lucro do Santander no país caiu 27,3% para 9,3 bilhões de reais. Além do caso das Americanas, o banco manteve um viés conservador na concessão de crédito, o que reduziu o ímpeto das margens. Ao mesmo tempo, os patamares de provisões contra a inadimplência continuaram altos para fazer frente aos atrasos de operações concedidas até o final de 2021. E aqui vão alguns pontos de atenção para serem monitorados nos próximos resultados reportados pelo Banco Santander. O primeiro e mais óbvio, o lucro líquido, que veio muito abaixo das projeções, assim como o lucro antes dos impostos, o EBT. Outro ponto foi o crescimento da carteira de crédito, que acabou ocorrendo, mas sem ganho com a margem de juros, que permanece estável, em virtude, obviamente, de uma maior cautela na concessão de crédito. Agora, é preciso um equilíbrio nessa relação de risco para não afetar negativamente o resultado financeiro. No entanto, é compreensível dada a situação atual do banco. Sobre esse ponto, como já destacamos, as novas safras de créditos originadas a partir de janeiro de 2022 têm apresentado um nível de risco mais adequado e elas já representam 67% da carteira total de crédito do Santander. Então, essa readequação do perfil da carteira de crédito leva certo tempo para aparecer nos resultados. E um último ponto que deve ser também observado é a qualidade dos ativos na carteira de crédito, que acaba piorando com o aumento da inadimplência. Então, observar os índices de inadimplência, principalmente os de longo prazo, acima de 90 dias, é essencial. Assim como o índice de cobertura dessa inadimplência, que nos últimos resultados do Santander vem apresentando redução, como já destacado anteriormente. E chegamos agora à projeção de lucro líquido e preço-teto para 2024, para as ações preferenciais e ordinárias do Banco Santander. O lucro líquido projetado para o banco em 2024 é de 12,5 bilhões de reais. O payout projetado, no caso das ações SAMB4 preferenciais, é de 66% e a cotação atual é de R$ 15,17. Portanto, se você deseja um dividend yield de 6%, o preço teto é de R$ 18,50, 7% com R$ 15,50, 8% com R$ 14, 9% com R$ 12 e 10% com R$ 11. Nesse outro gráfico, além do preço teto, temos a margem de segurança considerando a cotação atual da SAMB4. Então, para um dividend yield de 6%, a margem ainda é de 18%. Se você deseja 7%, a margem é de apenas 12,13%. E entre 8% e 10%, essa margem de segurança já foi ultrapassada, com valores que variam entre 8,36% e 37,91%. Agora, em relação à projeção de lucro líquido e preço teto para as ações ordinárias do Santander, SAMB3, temos o mesmo lucro líquido projetado de 12,5 bilhões, um payout agora de 60%, considerando que as ações preferenciais têm um acréscimo de 10% no valor, e uma cotação atual de R$ 13,40. Então, se você deseja um dividend yield de 6%, o preço teto é de R$ 15, 7% com R$ 13,
8% com R$ 11,50, 9% com R$ 10 e 10% com R$ 9. Nesse outro gráfico temos também a margem de segurança considerando a cotação atual da SAMB3. Então, se você deseja um dividend yield de 6%, você ainda teria uma margem de 10,67%. No entanto, de 7 até 10% de dividend yield, essa margem já foi ultrapassada, com valores que variam entre 3,08% com um dividend yield de 7% até 48,89% com um dividend yield de 10%. Então, considerando todas essas projeções e análises em relação ao Banco Santander, por hoje é isso. Se inscreva em nosso canal e até o próximo vídeo.